A paz do Senhor Jesus, amém. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremos-nos e nele exultemos. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Meu Senhor e meu Deus, eterno Pai, nós entregamos a Ti, meu Pai querido, este dia. Já Te agradecemos, a Tua palavra diz: bendito seja o Senhor que não nos deu por presa aos nossos inimigos. A nossa alma escapou como um pássaro do laço dos passarinheiros. O laço quebrou-se e nós escapamos. O nosso socorro está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. A palavra do Senhor diz: deitei, dormi e acordei, porque o Senhor nos sustentou. Meu Senhor e meu Deus, toma cada fração de segundo deste dia, nos livre de todas as hostes da maldade, Pai, nos livre em nome de Jesus Cristo, de todos os ataques de principados, de potestades, meu Pai querido, de dardos inflamados do maligno, de setas malignas, nos livre em nome de Jesus, do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, dos perigos escondidos, da ordem dos teus anjos, meu Deus, para que nos guardem, a nós, a nossa família, quem nós estamos intercedendo, Pai. Nos livre de todo mal, nos livre em nome de Jesus, que todo laço seja cortado, para a glória de Deus e em nome de Jesus. Profetizamos um dia cheio de paz, de alegria, de amor, aleluia, de milagres, de vitórias, meu Deus, de reconciliação, de arrependimento para a salvação, de pleno conhecimento da verdade, de proteção divina. O Senhor guarde a nossa alma, guarde a nossa entrada, a nossa saída, desde agora e para sempre. Em nome de Jesus, nos envia teu Espírito Santo, nos conduz em toda a verdade. Abre, Senhor-nos a porta da tua palavra. Abre, Senhor, o nosso entendimento, o nosso coração, para que a gente entenda, Senhor, os teus caminhos. Em nome de Jesus. A palavra do Senhor diz em Atos, capítulo 16, aleluia, versículo 14 em diante. Vamos meditar na palavra em nome de Jesus? E uma certa mulher, chamada Lídia, vendedora de púrpura, da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. E depois que foi batizada, ela e a sua casa nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. Glória a Deus. Paulo e Silas, eles estavam em missão. Eles procurando ali um lugar apropriado para orar. Entre algumas tinha uma mulher chamada Lídia. E Lídia tinha interesse em entender o que os apóstolos, o que o Paulo pregava. E a palavra do Senhor nos diz que o Senhor abriu o entendimento de Lídia, abriu o coração de Lídia, para que quando ela entendesse a palavra, ela tivesse o discernimento, aleluia, do que fazer, da revelação da palavra. Louvado seja o nome santo do Senhor. E quando ela entendeu, ela teve o entendimento da palavra, ela pediu para ser batizada, para pertencer ao reino. Lídia, ela já era uma mulher temente ao Senhor, mas olha o que a revelação da palavra faz. Lídia tomou uma decisão decorrente àquilo que Deus tinha revelado para ela, para o seu coração. Amém? Louvado seja o nome santo do Senhor. A palavra do Senhor diz em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Toda a Escritura, divinamente inspirada e proveitosa, para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Glória a Deus. Então toda a Escritura é inspirada por Deus. É o Senhor que nos abre a porta da palavra, do entendimento, para que a gente venha ter a revelação da vontade de Deus. Amém? Pelo Espírito Santo de Deus que nos conduz em toda a verdade. Em Efésios 6, 19, Paulo, ele, após nos exortar para que a gente se revista de toda a armadura de Deus, a palavra do Senhor diz que
Paulo, ele pede oração e a palavra do Senhor nos diz: e por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente como me convém falar. Aleluia. Paulo pede oração para que Deus abra a porta da palavra, dê o entendimento. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então é isso que nós devemos fazer, pedir ao Senhor, para que o Senhor nos revele, para que o Senhor nos dê discernimento de espírito, para que a gente entenda a sua palavra. Glória a Deus. Em Salmo 119, 33, o salmista diz: ensina-me, ó Senhor, o caminho dos teus estatutos e guardá-lo-ei até o fim. Glória a Deus. É o Senhor que nos ensina, é o Senhor que nos instrui, é o Senhor que nos dá o discernimento da sua vontade pelas Sagradas Escrituras. A palavra do Senhor nos diz em Salmo 119, verso 105: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Olha que a palavra do Senhor nos diz em Salmos 32, verso 8: instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Aleluia. Guiar-te-ei com os meus olhos. Glória a Deus. Então o Senhor é que nos instrui, é o Senhor que nos ensina, é o Senhor, pelo Espírito Santo de Deus, que nos conduz em toda a verdade. Essa palavra nos exorta a gente pedir ao Senhor, a gente pedir ao Senhor que Ele nos ensine, que Ele nos abra o entendimento da palavra, pelo Espírito Santo de Deus, que Ele nos revele. A palavra do Senhor diz em Jeremias 29, 11 em diante, Ele diz: eu é que sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, são pensamentos de paz e não de mal, para nos dar um futuro e uma esperança. Invocar-me-eis, ireis e orareis a mim, eu vos ouvirei. Mas buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Isso é importante porque Deus, Ele quer intimidade e relacionamento e comunhão com cada um de nós. E muitas vezes a gente quer terceirizar essa comunicação. Mas Deus quer que cada um de nós busque de todo o coração. Porque o que Ele quer revelar para cada um de nós é peculiar, é particular. Então muitas vezes a gente usa a gente tem costumes, né, de pegar alguns trechos importantes, né, seja aqui na internet, e a gente se apropriar. Sim, a palavra do Senhor diz que a gente tem que ouvir, mas intimidade, comunhão, relacionamento, o Senhor quer com cada um de nós, porque Ele tem algo específico com cada um de nós. E por isso que Ele quer que a gente cale as vozes, né? Claro que o Senhor confirma, né? Quando a gente pede prova, né, de alguma palavra, o Senhor nos confirma. Ele usa os profetas dele, Ele usa os santos dele. Glória a Deus. Ele usa, mas o Senhor quer relacionamento e intimidade com cada um de nós, porque cada um tem uma vida, né? Cada um tem uma alma, cada um tem uma identidade, e o Senhor quer relacionamento com todos. O Senhor, Ele não faz acepção de pessoas. Ele quer que nós tenhamos comunhão e relacionamento com Ele. O Senhor quer nos dar sabedoria. O Senhor nos diz que aquele que tem falta de sabedoria, peça a Ele, que Ele dá deliberadamente, sem fazer de extensão, sem fazer parcialidade. Ele dá a todos, mas a gente deve pedir com fé, porque Ele vai nos conceder sabedoria. Aleluia. A palavra do Senhor nos diz lá em Isaías 11: repousará sobre Ele o espírito de sabedoria, de inteligência, de entendimento, de fortaleza, de conhecimento, para que, né, a gente não julgue segundo a aparência dos nossos olhos, né, nem o ouvido dos nossos ouvidos, mas julgaremos segundo a justiça. Então, Senhor, que a gente tenha o entendimento, o verdadeiro entendimento que só Ele pode nos dar.
Às vezes a gente quer uma resposta de uma determinada oração e o Senhor quer que a gente tenha intimidade para que Ele dê essa resposta, esse direcionamento. Glória a Deus, então que a gente não terceirize o nosso relacionamento, a nossa comunhão com o Senhor. Que a gente não vá aqui, não vá ali, mas que tão somente a gente se aquiete e volte para a presença dEle, volte para a comunhão, buscando Ele de todo o coração, porque Ele disse que Ele só vai ser, Ele vai deixar-se ser achado se eu e você o buscar de todo o nosso coração, reconhecer que só Ele tem a resposta, reconhecer que só Ele tem a direção, reconhecer que só Ele é o caminho. Amém? Pai, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, que a gente busque de todo o nosso coração, porque só o Senhor sabe, meu Pai querido, a respeito dos nossos caminhos. O Senhor quer falar para cada um de nós, para que a gente gere testemunho, Senhor, porque cada um tem uma vida, tem uma situação, tem uma condição, e o Senhor quer trabalhar no nosso coração, quer trabalhar no nosso caráter. O Senhor quer nos moldar, quer nos purificar, quer nos alinhar à Tua vontade. Então que a gente aceite esse processo, tratamento de cura, Senhor, de libertação, Senhor. Nos salva, Senhor, e nos ajude, meu Pai. Nos livra dos caminhos transgressores, nos leva para um caminho, Pai querido, de retidão diante de Ti. Nos ensina em nome de Jesus. Amém. Oramos pelos doentes e enfermos que recebam saúde, do alto da cabeça até a planta dos pés. Que peles, que nervos, que órgãos recebam saúde, livramento de seta de doença e de enfermidade, em nome de Jesus Cristo. Alinha nossos pensamentos, nos lava no Teu precioso sangue, mente, alma, corpo e espírito, Senhor. Em nome de Jesus, amém. O Senhor te abençoe e te guarde. Vamos declarar: nenhum mal nos sucederá, nem praga alguma chegará à nossa tenda. Em minha casa serviremos ao Senhor. Jesus Cristo nos dá a saúde. Crê no Senhor Jesus, será salvo a tua casa. Amarramos e repreendemos toda a língua que em juízo se levantou, palavra de roubo, de morte e destruição. E palavras que saíram da nossa boca, Pai querido, não vieram de Ti. Nós repreendemos em nome de Jesus, te pedimos perdão e misericórdia. Nos conceda um dia de paz, de saúde, de graça, de contentamento, de salvação, meu Pai querido. Nos livra, meu Deus, de todo o perigo. Nos livra em nome de Jesus, para a Tua honra e para a Tua glória. Amém. Profetizamos paz e alegria no Espírito Santo, amor, amabilidade, paciência. Em nome de Jesus, que mentes venham ser lavadas pelo Teu sangue, Pai, e rendidos a Ti em arrependimento e quebrantamento, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Fiquem na paz em nome de Jesus. Deixe seu like, deixe sua curtida para a glória de Deus, em nome de Jesus. Obrigada, Senhor. Engrandecido seja o Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde em nome de Jesus.